Meller. Para quem não está vendo esse vídeo ao vivo, ou quem está na aula com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Aula continuação do Midrash sobre o livro de Yehoshua, Josué. Na aula passada, eu cometi uma gafe enorme, eu tomei um remédio enganado. Na verdade, não é enganado, eu só antecipei um remédio que era para tomar antes de dormir, tomei e acabei ficando down pra caramba. Fiquei bem mais para lá do Olan Rabá do que... Sabe? Parecia que eu tinha apertado um. Bom, quem já fumou já sabe o que eu estou falando. Ia falar, o Zé Roberto é militar, ele não deve... Ex-militar nunca deve ter... Não sei, né? Não sei, apesar que tem uns milico e maconheiro que eu vou te falar uma coisa. Mas, enfim. A gente estava falando, eu queria que vocês participassem também para me recordar. Eu acho que a gente estava na parte que a muralha caiu. Foi isso mesmo? Foi isso mesmo, né? Então, vamos lá. Vamos continuar daqui. Por ordem de Josué de Yehoshua, no 7º dia os Kohanim tocaram uma longa tequiá, e a gente falou sobre a tequiá, lembra? Agora eu estou lembrando, eu estava drogado, mas eu tenho eu tenho uma vaga lembrança do que a gente falou. Sinceramente, vamos rir um pouquinho. Eu não sei como é que eu consegui desenrolar, gente. Não sei como é que eu consegui desenvolver a aula ainda. Não tem como. Quem já tomou ansiolítico e tal, apesar que o que eu tomei lá foi um indutor do sono, né? Mas impressionante, dá uma baixa que você não começa a pensar em nada. Enfim, mas essas gafas a gente acontece. Já aconteceu comigo de eu ter que ir para o trabalho e ter tomado o remédio assim também. Imagina, né? Enfim, o povo respondeu com um estrondoso grito. Isso foi uma das coisas que eles combinaram. Olha, vai os Kohanim, toquem os shofarot, as trombetas, e todos os judeus vão gritar juntos. Isso lembram no 7º dia. De repente, a espessa muralha de Jericó milagrosamente cai no chão. Os judeus puderam simplesmente entrar na cidade e tomar posse dela. O local onde a muralha afundou, o solo ficou conhecido por muitas centenas de anos. Sempre que o judeu passava por lá, ele dizia uma brachá especial, agradecendo a Hashem pelo milagre. Nós temos, os judeus, na verdade, tem uma tradição que quando Yehoshua conquistou Jericó, ele compôs a tefilá, a mesma tefilá que a gente faz todo Shabat à tarde, que é o Aleno. Aleno Leshabeach. Lembra? Aleno Leshabeach, Laton, Lakon, Lategedulá, Yose Bereshit. Quem compôs essa reza foi o Yehoshua. Nela, ele elogiou Hashem. Obrigado, Hashem, por ter nos feitos diferentes das outras nações da terra. Eles se curvam a ídolos inúteis, enquanto nós se prostramos ao Rei dos Reis. E nesse momento, quando a gente faz a tefilá, nós nos prostramos, nós inclinamos a cabeça em respeito e devoção a Hashem. Hashem que criou o mundo e governa sobre ele. Obedecendo às instruções de Josué, os judeus deram todo o metal que encontraram em Jericó ao Mishka. Fora isso, eles queimaram toda a cidade, destruindo assim seus pertences. Muitos desses objetos estavam ligados à adoração de ídolos. Enquanto os judeus cercavam a muralha de Jericó, os espiões judeus estavam à procura, vocês lembram do quê? De uma janela que tivesse um fio vermelho à mostra. E essa era a janela de quem? Vocês lembram? Vocês lembram? Vamos lá. De? Rahabe. Rahav. Muito bem, pai. Muito bem. A janela de Rahav, na muralha da cidade. Eles logo encontraram, memorizaram na localização exata. Quando a parede afundou no chão, os espiões rapidamente correram para o local onde a casa de Rahav estava.
eles salvaram toda a sua família, incluindo Rahav, seus irmãos e irmãs, e até mesmo seus parentes distantes. Mais tarde, Rahav e sua família foram levadas para o acampamento judaico, onde todas se tornaram Gerim, ou seja, todas acabaram se convertendo. E olha só que coisa espetacular. No final, Yehoshua, o Josué, se casou com Rahav. Quando Bnei Israel viram isso, eles seguiram seu exemplo e também se casaram com membros da família dela. Rahav teve 10 descendentes famosos que foram Coanim e Neviim. Um deles foi o profeta Irmiau, ou seja, o profeta Jeremias. Lembre-se que Rahav era uma prostituta. Yehoshua decretou: Jericó deve permanecer uma ruína para sempre. Nenhum judeu pode reconstruí-la. Quem transgredir o meu decreto será amaldiçoado, para vocês verem o tamanho da força de um tzadik. Quando ele fundar uma cidade, seu filho mais velho morrerá. Se ele parar nesse ponto, muito bem, mas se ele não fizer tchuvá e continuar a construir, seu próximo filho morrerá. Quanto mais ele construir, mais filhos seus morrerão, até que ele termine de construir a cidade. Nesse ponto, ele enterrará seu filho mais novo. Além disso, nenhum judeu poderá nomear uma cidade que ele for construir com o nome de Jericó. Agora, pergunto a vocês, e aí eu espero a dedução de vocês. Por que Josué proibiu os judeus de reconstruírem Jericó para sempre? Alguém tem uma opinião? Não? Nenhum palpite? Um chute? Nada? Quem não arrisca, não petisca. Então, Yehoshua queria que o milagre fosse lembrado por todas as gerações. Sempre que os judeus viessem ao local onde a muralha havia afundado, eles percebiam que isso não ocorrera naturalmente, e eles louvariam a Hashem pelo milagre, para que sempre estivesse perfeitamente claro onde o milagre ocorreu. Yehoshua exigiu que nenhuma outra cidade fosse chamada de Jericó. Deixa eu trazer uma história para vocês sobre um homem que desconsiderou a maldição de Yehoshua. Aconteceu? Vamos lá? Por 500 anos, depois que Yehoshua amaldiçoou qualquer um que reconstruísse Jericó, a cidade permaneceu em ruínas. Ninguém, até então, se atreveu a reconstruí-la. Sequer alguém nomeou de Jericó outra cidade que tenha construído. Na época, o rei judeu Ahav, vocês lembram do rei Ahav? Em que época que ele viveu? Ahav foi o rei judeu de Israel que mais idolatria fez. E ele viveu na época de Eliyahu Hanavi. O rei Ahav, que servia a ídolos, havia um homem rico chamado Hiel. Hiel era um rachá, ou seja, um zombador. Ele dizia: não vejo razão para não construir nova cidade e chamá-la de Jericó. Declarou com pouco caso. Mas você sabe que Yehoshua amaldiçoou o homem que fizesse isso. O povo lembrou. Isso é coisa velha. Retrucou ele. Yehoshua está morto há 500 anos. E suas palavras não têm sentido hoje. Apenas observe. Eu vou nomear de Jericó a próxima cidade que eu construir e nada vai acontecer comigo. Vou ganhar uma fortuna com esse projeto e me tornar mais rico do que nunca. Ok. O rei Ahav, que era um bom amigo de Hiel, também não acreditava na maldição de Yehoshua. Portanto,
não impediu que Riel construísse a nova cidade chamada Jericó. Mas o rei Ahav e Riel sofreram um choque. Algo terrível aconteceu. Assim que Riel começou a construir, seu filho mais velho, Aviram, morreu. Isso é apenas coincidência, disse Riel. Acidentes acontecem na vida. Ele continuou construindo e o seu segundo filho morreu. Estava bem claro que isso não era um acidente, mas o Rachá, Riel, se recusou a admitir isso. Ele apenas continuou construindo e se recusou a fazer tchuvá, mesmo quando os filhos morreram um após outro. Finalmente, quando Riel chegou ao final da construção, seu filho mais novo, Seguv, morreu. Riel havia enterrado todos os filhos, mas ainda assim se recusou a admitir que isso tinha algo a ver com a maldição de Yehoshua. Ele e o rei Ahav continuaram a servir a ídolos. Enquanto Riel estava de luto pelo filho mais novo, o profeta Elial veio visitá-lo. O rei Ahav também estava visitando Riel naquela ocasião. O rei perguntou a Elial: é verdade que os filhos de Riel morreram porque ele nomeou a cidade que ele construiu de Jericó? Certamente, respondeu Elial. Mas não pode ser, replicou o rei Ahav. Todas essas maldições antigas de Moshe e Yehoshua não são mais válidas. Eles não podem prejudicar ninguém. Eu tenho provas das minhas palavras. Não é verdade que Moshe predisse na Torá que se os judeus servirem ídolos, Hashem irá fechar os céus e não irá chover? Veja agora. Eu sirvo a ídolos todos os dias e todos os judeus também. No entanto, há tanta chuva que dificilmente tenho a oportunidade de sair e rezar para outros deuses, ao ar livre, porque não quero ficar encharcado. Então é assim que você encara a maldição de Moshe? Exclamou o profeta Elial, bravo pra caramba. Não é suficiente que Hashem tenha sido misericordioso e paciente com você, e você ainda se atreve a zombar da palavra dele? Declaro que a partir deste momento não haverá uma gota de chuva em Eretz Israel, a menos que eu decida ao contrário. Hashem cumpriu o decreto de Elial. Prestem atenção nessa frase que diz o Midrash. Hashem cumpriu o decreto de Elial. Houve uma terrível seca que trouxe fome às terras de Israel. Ainda assim, nem o rei Ahav nem Riel fizeram tchuvá. Riel continuou a ser amigo dos sacerdotes idólatras e se opôs a Elial até o final da sua vida, anos depois, quando foi picado por uma cobra e morreu. Só para vocês terem uma noção da força de um tzadik. Ou seja, um tzadik, ele chega num nível tão alto que basicamente ele reproduz em ações a vontade do divino. Além de ele virar um elevador, ou seja, mais rápido que uma escada, para levar as coisas para Hashem, ele mesmo começa a tomar atitudes baseados na própria divindade. Porque o contato com Hashem é muito grande. Mesmo que Jericó tenha caído por um milagre, que Yoshua não tenha liderado os judeus na batalha contra ela, ainda assim, ele se tornou famoso. Os 30 reinos restantes em Eretz Canaã, nas terras de Canaã, ouviram que a muralha de Jericó havia afundado no chão. Eles começaram a mencionar o nome de Yehoshua com grande respeito. Yehoshua cunhou as próprias moedas estampadas com seu símbolo. O objeto delas era divulgado os grandes milagres de Hashem. Os judeus negociavam com mercadores de lugares distantes, até que essas moedas passaram a circular entre todas as nações que existiam naquela época. Desta forma, Yehoshua tornou-se mundialmente famoso. Midrash aqui conta que havia 4 judeus que tinham moedas cunhadas para eles. Estas moedas foram usadas não somente por Bnei Israel, elas circulavam todo o mundo. O primeiro deles foi Avraham Avinu.
o patriarca Abraham. Uma das faces de sua moeda mostrava uma figura, ou, segundo algumas explicações, estava descrito em palavras, um ancião e uma anciã. O verso da moeda mostrava ou descrevia um jovem casal. O que esta moeda simbolizava? Talvez ela sugerisse que Abraham e Sara eram idosos. Hashem os fez jovens novamente, dando-lhes Yitzhak, o filho. Através dessa moeda, Abraham divulgou a grande bondade de Hashem para com ele. Muitas pessoas ouviram falar do justo Abraham e como ele serviu fielmente a Hashem. Como resultado, elas aceitavam o modo de vida de Abraham e também começavam a servir a Kadosh Baruch Hu. O segundo, como a gente está falando, é Yehoshua. Ele estampou em uma das faces de sua moeda um boi e no verso um reim, ou seja, um boi selvagem. A moeda indicava uma bênção que Moshe deu à tribo de Yosef. No caso, nela, Moshe predisse que Yehoshua teria a força de um boi e os belos chifres do reim, de um boi selvagem. Com seus chifres, ele atacaria os reis de Canaã e os expulsaria da terra. Ora, esta moeda também fez com que muitos não-judeus se interessassem em servir a Hashem. O terceiro, David Amelech, do rei Davi, sua moeda tinha cunhada a figura de um bastão de pastor e uma sacola de pastor numa das faces e uma fortaleza no verso. A moeda mostrava que Hashem transformou Davi de um pastor em um poderoso rei. Muitos não-judeus da época de Davi, que viram a moeda e ouviram a história, se tornaram gerim, ou seja, se tornaram convertidos. E, agora, não coincidentemente, Mordecai, sim, Mordecai, o primo pai de Esther. Sua moeda mostrava um saco de cinzas de um lado e uma coroa de ouro do outro. Simbolizava o fato de que Hashem transformou a infidelidade e o luto de Mordecai em alegria quando Ahasverosh destruiu a casa de Amã, nomeou Mordecai para ser seu ministro. Esta moeda também fez o nome de Hashem famoso no mundo. Ajudou a espalhar a história de Purim entre todas as nações. Como resultado, muitos não-judeus se tornaram gerim. Gente, nessa história de Yehoshua, nem tudo foi felicidade. Você se lembra que Yehoshua proibiu os judeus de colocarem as mãos em qualquer um dos espólios de Jericó? Hashem proibiu os judeus. Proibiu Yehoshua para que Yehoshua transmitisse aos judeus que nada fosse aproveitado de Jericó, apenas os metais para o Mishkan. Yehoshua deveria ter designado vigias para assegurar que essa regra fosse estritamente cumprida. E, infelizmente, ele negligenciou isso. Além disso, era a responsabilidade de todo o povo judeu fazer com que ninguém desobedecesse ao decreto de Yehoshua. Mas ninguém prestou atenção ao que estava acontecendo ao seu redor. E por isso, que sem Yehoshua e o resto dos judeus saberem, um homem de nome Achan conseguiu roubar alguns itens dos despojos e ele os escondeu em sua tenda. Hashem estava zangado, não apenas com o ladrão, mas também com o Yehoshua e com todos os judeus que permitiram que isso acontecesse. Por causa disso, Hashem não disse a Yehoshua como atacar a próxima cidade, chamada de Ain.
Yehoshua pensou que a razão pela qual Hashem não lhe deu nenhum comando era que ele queria que Yehoshua conquistasse Ai sem milagres. E Yehoshua, por sua vez, acreditava que ele deveria se preparar para uma batalha como qualquer general comum faz. Yehoshua, portanto, enviou espiões para Ai para descobrir como atacá-lo. Os espiões retornaram relatando o seguinte: Ai é uma cidade pequena com uma pequena população. Não se preocupe em enviar todo o nosso exército para lá. Yehoshua, 2 ou 3 mil soldados definitivamente conseguirão conquistar Ai. Yehoshua preparou um exército de 3 mil soldados. Ele estava confiante de que eles facilmente conquistariam Ai. Mas uma coisa estranha aconteceu. Assim que os soldados judeus enfrentaram o inimigo, os judeus congelaram. Eles estavam tão apavorados que voltaram, fugindo do campo de batalha tão rápido quanto suas pernas o carregavam. A Torá havia predito que isso aconteceria quando os judeus pecassem. Se você não mantiver a Torá, você temerá até o som de uma folha ao vento e fugirá dela como uma espada. Está lá na Parashá Bechukotai. Os soldados de Ai perseguiram os judeus em retirada e mataram um importante líder judeu, Yair ben Menash, o maior sábio da Torá do Sanhedrin. Quando o Bnei Israel ouviram falar dessa triste derrota e da morte de Yair, seus corações se derreteram de medo. Eles sabiam que a Shekhinah de Hashem os havia deixado, e sem a Shekhinah em seu meio, não havia nada que impedisse todas as nações de Eretz Canaã de atacá-los e destruí-los. E Yehoshua rasgou suas roupas de luto. Ele sabia que se a Shekhinah estivesse com eles em batalha, nenhum judeu jamais seria morto. Portanto, Yehoshua prostrou-se diante do Aron para rezar a Hashem, ou seja, diante da Arca da Aliança. Os Zequinim seguiram seu exemplo. Eles colocaram poeira em suas cabeças para mostrar o quão tristes estavam e também para sugerir: somos como pó e cinzas. E Yehoshua gritou: ó Hashem, uma coisa terrível aconteceu. O Senhor nos trouxe através do Jordão para que sejamos destruídos pelas nações da terra? Se é assim, seria melhor que fôssemos eliminados pelos povos da terra de Sihon e Og, no leste do Jordão. Assim que os cananim ouvirem que nossos soldados foram derrotados em Ai, todos eles se reunirão para nos matar. Isto causará um terrível Hilut Hashem, ou seja, eles exclamarão: Hashem não é forte o suficiente para derrotar as 7 nações de Eretz Israel. Eretz Canaã, perdão. Hashem respondeu para Yehoshua: em vez de rezar, você deve agir. Olha que coisa interessante essa frase. Um pecado grave foi cometido e ele deve ser corrigido. Alguns dos espólios de Jericó foram roubados e escondidos. Todos os Bnei Israel, ou seja, todos os filhos de Israel, são culpados, porque deveriam ter observado com mais cuidado e evitado que tal pecado ocorresse. Se um judeu pecar, é culpa de todos e todos serão punidos. Vamos ilustrar isso aí, vamos contar uma história que é propícia para esse momento. Numa festa de Purim, uma turma do ensino médio se reuniu numa yeshivá para uma divertida festa de Purim e um baile de máscaras. Os meninos estavam vestidos com uma variedade colorida de trajes. Haviam palhaços, reis, Mordecais e Amã, com um grande chapéu preto na forma de Osnei Amã, do Amã. Estava usando um isqueiro para acender seus cigarros, que ele fumava arrogantemente. Isso, ao invés de o fez se sentir
como um verdadeiro adulto, e não querendo estragar a diversão, seu professor deixou para lá, não disse nada. De repente, um garoto, que por acaso estava parado próximo do Aman da festa, ficou chocado ao notar que ele havia feito uma pilha de cadernos e papéis sobre a mesa e segurava o isqueiro perto dela. O que está fazendo? Perguntou, assustado, abismado, incrédulo. Eu estou apenas me divertindo um pouco em Purim, embaixo da minha mesa, respondeu o tal Aman alegremente. Professor, vem aqui, gritou o garoto apontando para o Aman. O professor deu uma olhada para o Aman e imediatamente viu o perigo. Ele correu na sua direção e puxou o isqueiro para longe dele. Seu menino bobo. Ele o repreendeu. Se você acender o fogo sobre a sua mesa, você pode facilmente queimar toda a nossa yeshiva. Hasve shalom, Deus nos livre. Bom, essa parábola nos mostra o que aconteceu, o que acontece se um judeu pecar. Ele não machuca somente a si mesmo, ele prejudica todo o povo judeu. Se vemos outro judeu fazer uma haverá, ou seja, um pecado, nós, no caso, eles devem dizer, isto não é da minha conta. Eles não podem dizer, isto não é da minha conta. Ele pode fazer o que quiser. Se formos capazes, devemos detê-lo, pois o pecado dele prejudica todos os outros judeus. Agora entendemos por que, apesar de apenas uma pessoa ter roubado os despojos, Hashem disse a Yehoshua, todos os Bnei Israel pecaram e sofrerão. Hashem também disse a Yehoshua, nesta guerra você também cometeu outro erro. Era sua obrigação marchar à frente do exército. Você não deveria ter enviado soldados enquanto permanecia na retaguarda. Yehoshua perguntou a Hashem, Senhor, poderia me dizer quem é o homem que roubou o saque? Então, eu não vou lhe dizer o nome, disse Hashem, porque seria Lashon Hará. Olha só como Hashem também cumpre a Torá. Amanhã reúne a todos os judeus na frente do Kohen Gadol, do sumo sacerdote. Ele deve estar usando o Roshem Mishpah, a pedra da Shevet culpada será escura, ou seja, ele deveria estar usando o efod, o traje, e a pedra da tribo culpada ficará escura. Então, descubra através do Goral, que é o sorteio, o homem dessa tribo, dessa Shevet, que pecou. Ele deve ser condenado à morte. Então, no próximo capítulo, na próxima aula, nós vamos revelar e vamos ver como se deu esse sorteio e como foi descoberto o Ahan. O Ahan que saqueou os espólios que foram condenados por Akadosh Baruch Hu. Queridos, aproveitar esses minutinhos que a gente ainda tem, eu gostaria de falar com vocês sobre a festa de Purim. É lógico, vai ser comemorado na segunda-feira, nós vamos falar um pouquinho no sábado, eu vou fazer uma live, vou transmitir, eu não decidi ainda se vai ser pelo Instagram ou se vai ser pelo YouTube, eu ainda não decidi. Mas vamos falar um pouquinho sobre Purim agora. A gente entende que o que desconectou momentaneamente os judeus de Hashem foi que eles resolveram se purificar. Com o quê? Com o banquete que o Ahaverosh fez. Gente, 180 dias de banquete. Ahaverosh, que era o rei persa, fazia total depravação, ele mesmo, o próprio Ahaverosh, um depravado, tanto é que ele pede para a esposa Vasti aparecer para os homens nua. E a morte dela foi ocasionada porque ela se negou. E nesse banquete todos os reinos e os povos ali que a Pérsia dominava foram convidados a participar. E os judeus não podiam ter feito isso, não podiam ter participado, não podiam ter se misturado, não podiam ter comida
comido a comida não kasher. E isso houve um declínio, e o amalequita Amã sentiu que era hora de decretar, com a permissão dos céus, que os judeus fossem exterminados. Ele deu até data. Caiu no mês de Adar. Agora, eu quero trazer uma coisa para vocês que a Hassidut nos ensina, que a palavra Amalek tem a mesma gimátria da palavra engano. E o que o engano faz com as pessoas? Faz as pessoas desconectarem de Hashem. Quando a gente se deixa enganar, ou seja, quando o Amalek se torna mais forte, a gente perde a conexão com Deus, coisas, Haz Shalom, ruins começam a acontecer. É lógico que o importante é fazer a tchuvá e se policiar, porque o Amalek, ele quer destruir o judeu. É uma mitzvah, é um mandamento. Amalek quer destruir o povo judeu, Bnei Israel. O importante de nós entendermos esse ensinamento é que essa desconexão atinge todo mundo. Quanto mais ajudarmos o povo judeu a ficar conectado, por isso comemoramos Purim com o Bnei Noah. É lógico, não temos as mesmas obrigações, mas comemoramos para lembrar que nós não podemos nos desconectar com Hashem também. Porque a desconexão traz problemas seríssimos. Vamos usar a parte do corpo humano. Vamos fazer uma alusão. O Amã, o Amaleque, quer desconectar a cabeça do corpo. Ou seja, o povo judeu é a cabeça. Ele desconectado de Hashem. Todo o resto, uma cabeça que pensa ruim, a cabeça que tem coisas ruins nos pensamentos e tal, todo o corpo é prejudicado. Ora, isso é revelado pela ciência. Se a pessoa, Deus nos livre, está triste, está depressiva, está ansiosa, está angustiada, todo o corpo é prejudicado. Mas quando temos uma conexão constante com Hashem, tudo vai bem. Por isso que essa conexão entre Hashem, o povo judeu, que é o povo sacerdotal, é o povo escolhido, e nós, Bnei Noach, aí vai uma dica: entendam o nosso papel quanto Bnei Noach, a raiz da nossa alma, o que a gente deve fazer para se aproximar de Hashem. Tem tudo na nossa área de membros, na última aula que eu falo sobre isso. Sobre aquele panogá, sobre aquele do lado daqui do chá, o lado da cintrarra. Isso é muito importante. Assistam essa aula. Não percam esse conteúdo. E assim vocês vão começar a enxergar coisas que nenhum rabino vai explicar isso para Bnei Noach. Esqueçam. Não vai. Não vai. E a gente minuciosamente traz para vocês. Por isso que é um conteúdo restrito e para quem realmente quer fazer um esforço para estar conectado com a gente. Porque se está conectado com o povo judeu, está conectado com a cabeça, se aproxima mais de Akadosh Baruch Hu. Que a gente possa entender isso, comemorar esse dia de Purim com alegria, como sempre, com felicidade a mais, com alegria a mais, e por isso é sugerido que tome uns lechaim. Por quê? Porque quando a gente bebe, a gente fica mais alegre, fica mais solto, e essa é o real sentido da festa.
Então, além de ficar alegre, que a gente fique atento para que não nos desconectemos do Criador e do povo sacerdotal. Ok? Perguntas? Vou para a gravação, então, para a gente ficar no bate-papo em off.